gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a desigualdade de renda no Brasil. O Brasil permanece entre um dos países com maiores desigualdades sociais e de renda do mundo, segundo um novo estudo lançado mundialmente pelo Laboratório de Desigualdades Mundiais. Índice de pessoas pobres e ricas em 2018. O rendimento médio mensal real do 1% da fatia mais rica da população brasileira atingiu em 2018, o equivalente a 33,8 vezes o ganho obtido pelos 50% mais pobres do país, segundo dados divulgados pelo IBGE. Segundo o Instituto, os números de desigualdade de renda no país obtiveram um patamar recorde, dentro da série de pesquisa PNADC, iniciada em 2012. 1% da população mais rica, grupo que reúne apenas 2,1 milhões de cidadãos, teve rendimento médio mensal de R$ 27.744, enquanto os 50% mais pobres, equivalente a mais de 100 milhões de pessoas, ganharam apenas R$ 820 por mês. Os índices da pesquisa indicam que os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos. Agora vamos falar sobre o índice de extrema pobreza. O auxílio emergencial, implementado logo no início da pandemia do Covid-19, fez com que a extrema pobreza no país alcançasse menor patamar na série histórica em 2020. Os dados são de um relatório apresentado pelo Banco Mundial. A porcentagem de pessoas que viviam abaixo da linha de extrema pobreza no país passou de 5,4% em 2019 para 1,9% em 2020. Em números totais, a redução foi de 11,37 milhões para 4,14 milhões de pessoas no período. Ou seja, 7,23 milhões de pessoas saíram dessa situação entre 2019 e 2020, quando o auxílio emergencial foi tirado, com valor mínimo de R$ 600. A extrema pobreza, segundo o Banco Mundial de Dados, ocorre quando as pessoas recebem cerca de 2,15 dólares por dia, equivalentes a R$ 11. Vamos falar sobre o índice de desemprego. O desemprego diante da pandemia bate recorde em setembro de 2020, de acordo com o IBGE. O país encerrou o mês com 13,5 milhões de desempregados, cerca de 3,4 milhões a mais que maio, o que representa uma alta de 33,1%. E a taxa de desemprego ficou em 14%. A PNAD contínua também mostra a diferença na taxa de desocupação entre homens e mulheres no quarto trimestre de 2020. O percentual foi de 11,9% entre os homens e 16,4% entre as mulheres. Já o índice de pessoas pretas foi de 17,2%, o índice de pessoas pardas foi de 15,8%, ambos acima da média nacional, que é 13,9%. Já a taxa dos brancos, 11,5%, que ficou abaixo da média. Índice de pessoas passando fome. O relatório publicado pela ONU mostra que no Brasil, 1,5 milhões de pessoas passaram a fazer parte dessa realidade, que afeta mais de 70 milhões de brasileiros. O Brasil tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, isso equivale a 9,9% da população. E 70,3 milhões que têm insegurança alimentar, isso equivale a 32,8%. Segundo o relatório, são mais de 10 milhões de pessoas desnutridas no país. No mundo todo, são 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. Vamos falar sobre o índice de pessoas pobres entre o ano de 2020 e 2021. O número de pessoas vivendo em situação miserável teve um saldo de quase 50% no país. Nesse mesmo período, 3 entre cada 10 brasileiros passaram a viver abaixo da linha de pobreza do país. A pandemia da Covid-19 fez disparar a pobreza no Brasil. Dados divulgados pelo IBGE mostram que em 2021 o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22,7% em comparação com 2020. Já o número de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza saltou 48,2% no mesmo período. Os dois aumentos foram recordes, segundo o IBGE. Desde 2012, o país nunca havia registrado um número tão grande da pobreza, sobretudo a extrema pobreza. Em números absolutos, 11,6 milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da linha de pobreza e outros 5,8 milhões passaram a viver em extrema pobreza. Com esse crescimento, o Brasil passou a ter 62,5 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, dos quais 17,9 milhões eram extremamente pobres. Isso equivale a dizer que 29,4% da população brasileira era pobre e 8,4% extremamente pobre.